Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia da nossa leitura, mais um tempo precioso aqui com o Senhor, né? Vamos seguir? Hoje a gente está no Salmo 17 e nós vamos seguir aqui com a nossa leitura, fazendo, né, a prática da Lectio Divina como a gente tem feito. Eu espero que vocês estejam aí conseguindo, né, tirar esse tempo para fazer a leitura em voz alta, ou junto comigo, ou separadamente. Não ouçam simplesmente a minha leitura, mas façam a leitura em voz alta do texto, me acompanhando, ou simplesmente lendo o texto sozinho, né? E depois acompanhando o vídeo. Não sejam só espectadores aqui do vídeo, mas vamos praticar isso juntos mesmo, né? Vamos fazer dessa prática o nosso tempo de devocional realmente todos os dias. No momento da meditação também, deixa o Espírito Santo te ajudar a extrair o máximo possível, né, daquilo que o texto está dizendo, né, isso tem sido muito bom. Se for o caso, faça primeiro o teu tempo de devocional aí com o texto, sozinho, né, fazendo o processo da Lectio Divina, e depois assista ao vídeo, né, para talvez só aumentar ainda o teu entendimento, a tua impressão sobre o texto junto comigo, né? Isso é muito bom. O mais interessante é que você pratique isso, e não que você veja a minha prática, né, através dos vídeos. Nós caminharmos juntos nesse mesmo entendimento, nessa mesma prática durante o período da leitura e da meditação. Principalmente a oração e a contemplação, né? É algo tão pessoal. Eu acabo orando aqui junto com vocês no vídeo, porque a oração ela tem que ser baseada no texto, né? Eu preciso olhar para o texto e orar à vontade de Deus a partir do texto. Então, não há problema algum de nós estarmos juntos aqui no vídeo, né? Diferente, às vezes, de uma oração pessoal, de um tempo de oração mais restrito, né? Do seu tempo pessoal com o Senhor. Mas aqui a gente vai caminhando junto, tá bom? Vamos lá, Salmo 17, versículo 1 diz assim: Ouve, Senhor, minha súplica por justiça. Atende a meu clamor por socorro. Escuta minha oração, pois ela vem de lábios sinceros. Declara-me inocente, pois teus olhos veem com imparcialidade. Tu puseste à prova os meus pensamentos. Durante a noite examinaste o meu coração. Tu me sondaste e não encontraste nenhum mal. Estou decidido a não pecar com minhas palavras. Quanto ao modo de agir, segui teus mandamentos, que me guardam de imitar as ações de pessoas cruéis. Meus passos permaneceram em teu caminho, meus pés não se desviaram dele. Clamo a ti, ó Deus, pois sei que responderás. Inclina-te e ouve minha oração. Mostra-me as maravilhas do teu amor. Com teu poder, tu livras os que buscam em ti refúgio dos inimigos. Protege-me como a menina de teus olhos. Esconde-me à sombra de tuas asas. Guarda-me dos perversos que me atacam, dos inimigos mortais que me cercam. Eles não têm compaixão. Ouve como contam vantagem? Seguem meus passos e me rodeiam, prontos para me derrubar. São como leões famintos, ansiosos para me despedaçar, como jovens leões escondidos de tocaia. Levanta-te, ó Senhor, enfrenta-os e faze-os cair de joelhos. Com tua espada, livra-me dos perversos. Pelo poder de tua mão, Senhor, destrói os que buscam neste mundo sua recompensa. Satisfaz, porém, a fome dos que te são preciosos, que os filhos deles tenham fartura e deixem herança para os netos. Porque sou justo, verei a ti. Quando acordar, te verei face a face e me satisfarei. Vamos ler novamente? Ouve, Senhor, minha súplica por justiça. Atende a meu clamor por socorro. Escuta minha oração, pois ela vem de lábios sinceros. Declara-me inocente, pois teus olhos veem com imparcialidade. Tu puseste à prova meus pensamentos. Durante a noite examinaste meu coração. Tu me sondaste e não encontraste nenhum mal. Estou decidido a não pecar com minhas palavras. Quanto ao modo de agir, segui teus mandamentos, que me guardam de imitar as ações de pessoas cruéis. Meus passos permaneceram em teu caminho, meus pés não se desviaram dele.
Clamo a ti, ó Deus, pois sei que responderás. Inclina-te e ouve minha oração. Mostra-me as maravilhas do teu amor. Com teu poder, tu livras os que buscam em ti refúgio dos inimigos. Protege-me como a menina de teus olhos. Esconde-me à sombra de tuas asas. Guarda-me dos perversos que me atacam, dos inimigos mortais que me cercam. Eles não têm compaixão. Ouve como contam vantagem. Seguem meus passos e me rodeiam, prontos para me derrubar. São como leões famintos, ansiosos para me despedaçar, como jovens leões escondidos de tocaia. Levanta-te, ó Senhor, enfrenta-os e faze-os cair de joelhos. Com tua espada, livra-me dos perversos. Pelo poder de tua mão, Senhor, destrói os que buscam neste mundo sua recompensa. Satisfaz, porém, a fome dos que te são preciosos, que os filhos deles tenham fartura e deixem herança para os netos. Porque sou justo, verei a ti. Quando acordar, te verei face a face e me satisfarei. Vamos ler mais uma vez? Ouve, Senhor, minha súplica por justiça. Atende ao meu clamor por socorro. Escuta a minha oração, pois ela vem de lábios sinceros. Declara-me inocente, pois teus olhos veem com imparcialidade. Tu puseste à prova meus pensamentos. Durante a noite examinaste o meu coração. Tu me sondaste e não encontraste nenhum mal. Estou decidido a não pecar com minhas palavras. Quanto ao modo de agir, segui teus mandamentos, que me guardam de imitar as ações de pessoas cruéis. Meus passos permaneceram em teu caminho, meus pés não se desviaram dele. Clamo a ti, ó Deus, pois sei que responderás. Inclina-te e ouve minha oração. Mostra-me as maravilhas do teu amor. Com teu poder, tu livras os que buscam em ti refúgio dos inimigos. Protege-me como a menina de teus olhos. Esconde-me à sombra de tuas asas. Guarda-me dos perversos que me atacam, dos inimigos mortais que me cercam. Eles não têm compaixão. Ouve como contam vantagem. Seguem meus passos e me rodeiam, prontos para me derrubar. São como leões famintos, ansiosos para me despedaçar, como jovens leões escondidos de tocaia. Levanta-te, ó Senhor, enfrenta-os e faze-os cair de joelhos. Com tua espada, livra-me dos perversos. Pelo poder de tua mão, Senhor, destrói os que buscam neste mundo sua recompensa. Satisfaz, porém, a fome dos que te são preciosos, que os filhos deles tenham fartura e deixem herança para os netos. Porque sou justo, verei a ti. Quando acordar, te verei face a face e me satisfarei. Salmo 17 é uma oração de Davi. E, como nós temos dito, todo esse movimento de Davi tem a ver com esse período em que ele está atravessando de perseguição do rei Saul, quando descobre sobre o seu ministério. A gente percebe pela fala de Davi, né, que esse é o contexto que ele está passando. Por isso que a gente entende, né, que tem a ver com isso esses primeiros salmos. Não que os outros não tenham a ver com isso, ou que não estejam inseridos, ou que muitos deles não tenha sido feito também nesse mesmo processo. Davi era um poeta, Davi era um músico, Davi era um homem ungido com o Espírito de Deus e que profetizava através da poesia, da música, da arte, né? Das canções e de tudo que ele produzia através da sua arte, né? Davi tinha esse privilégio de ser inspirado pelo Senhor e assim compor cada oração, cada poesia, cada melodia, cada música, né, que ele construía, estava falando sempre a respeito da bondade, da misericórdia, da compaixão, do amor, de todos os atributos de Deus, mas também das suas necessidades. E aqui já fica uma dica muito bacana para nós, porque a gente tem o costume de colocar diante do Senhor só as nossas petições no formato de oração, né? Ou no formato da fala. Mas a música, ela tem um poder extraordinário. As melodias têm um poder extraordinário, né? De nos fazer realmente colocar diante do Senhor tudo aquilo que a gente está sentindo. Então, a nossa emoção,
ela precisa ser exposta para o Senhor de forma poderosa, né? Através da música, ou através de uma poesia, através da escrita. Tem pessoas que têm muita facilidade em escrever, né? Em diários. Faça isso. Davi, se ele tivesse talvez a possibilidade de expressar a sua arte de outras maneiras, muito provavelmente ele teria feito, né? Davi era um artista. Então, o poder da arte é muito grande, né? Então, se você consegue escrever, faça bons textos a respeito daquilo que o Senhor está inspirando você a fazer. Se você é um poeta, faça boas poesias. O nosso mundo precisa, né, dos artistas, dos poetas, para que eles possam colocar beleza nos textos, né? Se você é um compositor, um músico, faça através da sua música essa arte ser produzida, o clamor, a alegria, todas as expressões sejam colocadas para o Senhor. E Davi, então, está fazendo uma oração, está fazendo um clamor nesse momento da sua vida. E ele começa novamente, né, pedindo para que Deus ouça, né, o seu clamor, a sua súplica por justiça. Gente, a justiça de Deus, ela tem a ver com esse socorro contra toda a injustiça. Quando nós pedimos por justiça, nós pedimos para que Deus possa intervir. E eu costumo dizer que o contrário de justiça não é vingança. Aliás, o contrário não, né? O nosso pedido para Deus sobre justiça não pode ser vingança. O contrário de justiça é a ação de Deus no formato que ele deseja agir. A nossa maneira de pedir justiça, muitas vezes, tem a ver com essa questão da vingança, né? Como se nós quiséssemos que Deus se levantasse do seu trono e sobre todas as pessoas que nos fazem algum tipo de mal, ou que nos perseguem, ou que nos afligem, a gente queria que Deus viesse e literalmente fulminasse essas pessoas, né? Só que a ação de Deus, ela não está atrelada aos nossos sentimentos humanos. Deus é amor, Deus ama na sua total intensidade, no mais profundo do que pode ser essa palavra amor. Então, é impossível que Deus não haja com justiça, só que a justiça de Deus, muitas vezes, ela interfere no mundo de maneira diferente da nossa. Então, às vezes, nós clamamos por justiça e Deus vem e salva aquela pessoa que estava nos afligindo. E nós precisamos nos alegrar com a alegria de Deus. Nós clamamos por justiça e Deus abençoa aquela pessoa que estava nos perseguindo para que ela pare de nos perseguir e perceba a mão de Deus sobre a vida dela. Então, a gente não sabe o agir de Deus quando nós clamamos por justiça, mas mais uma vez Davi está pedindo por socorro por causa da perseguição que o rei Saul está fazendo, né, sobre a vida dele, buscando matá-lo de todas as maneiras, e ele sente essa opressão, né? Isso fala de um reino muito mais espiritual do que físico, né? Havia uma atmosfera de perseguição para destruir o ungido de Deus. O que Davi estava fazendo era fugindo do seu maior perseguidor, daquele que estava justamente tentando matá-lo para que ele não subisse ao trono de Israel como Deus gostaria que ele fizesse. Então, essa perseguição tem a ver com coisas espirituais também, né? E nós temos feito esse paralelo, inclusive, com Cristo. Nós temos buscado esse entendimento, né? Ele diz assim: ouve, Senhor, minha súplica por justiça, atende a meu clamor por socorro, escuta a minha oração, pois ela vem de lábios sinceros. Declara-me inocente, pois teus olhos veem com imparcialidade. Davi está dizendo assim: Senhor, olha para tudo isso que está acontecendo, olha para essa situação que está acontecendo. Por favor, mostra para essas pessoas que eu sou inocente. Mostra para essas pessoas que eu não fiz nada. Quem tem me levantado como rei, quem tem desejado me colocar no trono é o Senhor. Então mostra para os meus inimigos que tudo isso que tem acontecido na minha vida tem a ver com a ação do Senhor. Mas a gente não entende que o nosso adversário, ele não está a fim de escutar isso da parte de Deus, né? Satanás, ele não tem paciência de escutar de Deus que Deus está agindo para que toda a terra seja salva. Ele jamais vai
dar ouvidos para isso e parar a sua empreitada em destruir a humanidade, né? Então, a nossa luta, ela é muito maior mesmo do que a gente pode imaginar, né? E quando eu falo isso, estou falando de reino espiritual, não estou falando de reino físico, não. Não tem a ver com a tua conta que está no vermelho. A tua conta que está no vermelho, a gente trabalha um pouco mais e recupera, né? Assim como a minha, às vezes também está e a gente trabalha e recupera. Há um problema aí com o filho, com o marido, com a esposa, não importa, tudo isso é extremamente temporal. A gente resolve as coisas de maneira tranquila no nosso dia a dia, ainda que algumas coisas são um pouco mais complicadas, mas tudo isso é resolvido. Agora, questões espirituais, a nossa alma, a nossa salvação, a obediência ao Senhor, isso sim são batalhas que a gente vai travando no dia a dia e que o nosso inimigo, ele é voraz, ele é terrível, por isso que Davi está sentindo todo esse peso, né, daquilo que realmente está acontecendo com ele. Cristo sofreu tudo isso também e sabia o peso que estava sobre os seus ombros e que ele precisava ser persistente, que ele precisava ser resiliente, né, diante de todas as armadilhas que estavam sendo colocado diante dele. Davi está pedindo o auxílio do Senhor, isso é muito bom. Tu puseste à prova os meus pensamentos durante a noite, examinaste o meu coração, tu me sondaste e não encontraste nenhum mal. Estou decidido a não pecar com minhas palavras. Quanto ao modo de agir, segui teus mandamentos, que me guardam de imitar as ações de pessoas cruéis. Meus passos permanecem em teu caminho, meus pés não se desviaram dele. Davi está falando, versículo 3, 4 e 5, a respeito de comportamento, né? A respeito de ações, decisões que nós tomamos na nossa vida. Ele fala que Deus tem colocado o coração dele à prova. Então, aquele que sonda os nossos corações, ele sabe o que realmente nós estamos pensando, nós estamos desejando, nós estamos querendo fazer. A palavra fala que antes que, né, a palavra chegue na nossa boca, o Senhor já sabe antes de nós orarmos. Então não há o que esconder do Senhor. Ele sonda os nossos corações de maneira muito profunda. Ele é que realmente sabe o que nós estamos pensando. E Deus sabia que Davi estava inocente em tudo isso. Por isso o Senhor o guardava, por isso a confiança de Davi em ser guardado pelo Senhor. Ele sabia que quando ele clamava, quando ele orava, Deus estava ouvindo. Aqui a gente pode abrir um parênteses. A confiança de um verdadeiro filho de Deus é de que o Pai está sempre a postos para protegê-lo. A nossa maior confiança precisa estar nessa paternidade. A nossa maior confiança precisa estar em reconhecer a paternidade de Deus. Porque se a gente não reconhece a paternidade de Deus como legítima, como pronta a nos proteger, a gente vai clamar, mas já duvidando desse auxílio que vem da parte de Deus. Então, Davi sentia o peso da aflição, o peso da perseguição, o peso do seu inimigo, só que quando ele levantava sua voz para clamar a Deus, ele sabia a quem que ele estava recorrendo. E quando eu estou falando isso para vocês aqui, o que mais me vem à mente é o próprio Filho de Deus, Jesus. Ele sabia, ele dizia assim: Pai, eu sei que o Senhor me ouve, eu sei que o Senhor está sempre pronto a me proteger, a me ajudar, a me auxiliar. Jesus foi o maior exemplo de confiança na paternidade de Deus como filho. Então, Jesus em nenhum momento duvidou do amor e do cuidado do Pai para com ele aqui na terra como filho. Jesus foi o exemplo de alguém que sempre estava em busca do auxílio, do comando, da direção do Pai. E isso traz então confiança. Isso traz a prática do conselho, né? Do buscar o conselho, do buscar ajuda, do buscar direção. Por isso a oração ela é tão necessária, por isso que esse diálogo, né, que nós devemos ter com o Senhor é tão necessário. E Davi então vai dizer: o Senhor tem sondado o meu coração, o Senhor sabe o que está dentro do meu coração. E ele diz no final do versículo 3, que é lindo: estou decidido a não pecar com minhas palavras. Davi sabia que ele não podia levantar a sua voz contra Saul naquele momento. Davi sabia que ele não devia blasfemar contra Deus a respeito daquela situação que ele estava passando. Davi sabia que se ele desse
ouvidos às artimanhas malignas, se ele desse ouvido para pessoas ímpias, se ele desse ouvido para qualquer pessoa falar no seu ouvido, talvez ele falaria coisas que não iam agradar o coração de Deus. Talvez ele pecaria contra Deus com as suas palavras. Gente, o nosso maior desafio no nosso dia a dia é conter as nossas palavras. A Bíblia fala que na língua há um poder tão grande que a gente talvez nem imagine, de vida e de morte. Com a mesma boca a gente pode abençoar e amaldiçoar. E muitas vezes a gente faz isso das duas formas, né? Em momentos a gente usa a nossa boca e a gente diz que a gente está abençoando, mas não passa muito tempo depois, qualquer coisa diante de nós, a gente abre a boca para amaldiçoar. E a palavra também vai dizer que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Então precisamos decidir, né, o que faremos com a nossa boca, o que faremos com as nossas palavras. E Davi então está dizendo, estou decidido a não pecar com as minhas palavras. Que nós possamos ponderar, que nós possamos estar alertas às palavras que saem da nossa boca. Eu tenho falado durante esses dias com meu esposo a respeito disso. A respeito de quais palavras nós precisamos realmente pronunciar com a nossa boca. Que tipo de palavra precisa sair da nossa boca? Nós precisamos estar atentos. E ele diz assim, com as palavras eu decidi não pecar. Mas ele melhora isso. Quanto ao modo de agir, eu segui os teus mandamentos, que me guardam de imitar as ações de pessoas cruéis. Gente, aqui a gente poderia talvez ficar muito tempo falando sobre esse versículo 4. Talvez é ele que me chama mais atenção em todo esse texto do Salmo 17. Por quê? Porque Davi está falando agora sobre ações, atitudes, comportamentos. E ele está falando sobre a quem ele vai imitar. Quem é que ele está seguindo nesse momento da vida dele? Para quem ele está olhando, quem ele está contemplando e está fazendo então com que ele seja um seguidor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para o mandamento do Senhor, quando nós estamos com os nossos olhos voltados para a palavra de Deus, para os mandamentos, para as ordenanças, então a nossa prática, a nossa vida provavelmente vai ser de seguidores de Jesus, vai ser de seguidores de Deus, vai ser de imitadores de Cristo. Paulo vai dizer, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, lógico, ter um mentor, ter alguém que a gente pode olhar do nosso lado, fica mais fácil, né? Para que essa imitação aconteça. Mas ainda que eu não tenha essa imitação próxima de mim, a palavra de Deus pode ser esse lugar para onde a gente olha, para onde a gente entende quais são as atitudes corretas, quais são os comportamentos corretos, então eu vou agir de acordo com isso. E é isso que Davi está falando. Ele fala, com a minha boca eu decidi não pecar, eu não vou falar contra o ungido de Deus, eu não vou falar contra o Senhor, eu não vou falar contra os meus amigos, eu não vou falar contra a minha liderança, eu não vou falar contra os meus pais, eu não vou falar contra os meus inimigos, eu não vou falar, eu não vou abrir a minha boca para falar algo que não seja de edificação. Mas, com isso também, eu tenho olhado no meu modo de agir, no meu comportamento, a palavra de Deus tem sido o meu guia. A palavra de Deus tem sido o norte para mim, tem sido a minha proteção. Ele vai dizer que ele quer imitar as ações que estão descritas na palavra do que o das pessoas cruéis. Para quem nós temos olhado? Quem nós temos imitado? Quem nós temos seguido? Hoje, talvez o termo mais utilizado é quem nós temos seguido nas nossas redes sociais. Quem são as pessoas que nós imitamos no nosso dia a dia? Porque todos nós imitamos alguém. Todos nós imitamos alguém, queira você ou queira não. Se você olhar aí nas pessoas que você segue nas suas redes sociais, muito provavelmente tem pessoas que você praticamente já está parecido. Você já está se comportando igual. Você está com a fala parecida com a dessa pessoa. Você já conversou com alguém e você falou, nossa, como você fala igual fulano? Como você tem atitudes parecidas com ciclano? Isso é o modelo de imitação. Nós somos seres humanos que imitamos uns aos outros.
porque esse é o formato que Deus nos fez para ser. Então, quando Paulo vai nos alertar a sermos imitadores de Cristo, baseado em pessoas que seguem a Cristo, é porque nós precisamos ter um modelo, nós precisamos seguir a pessoa certa, nós precisamos ter o padrão correto. E Davi está dizendo, no modo de agir, eu tenho olhado para os teus mandamentos, eu tenho olhado para a tua palavra. Gente, vamos nos voltar para a palavra de Deus. A gente precisa ver o que a palavra de Deus diz sobre todos os tipos de ações e atitudes que nós precisamos tomar. A palavra de Deus tem direcionamento para nós em tudo na nossa vida. Basta que a gente olhe para a palavra, basta que a gente busque o conselho dentro da palavra. Aí ele diz assim, os meus passos permanecem em teu caminho. Existe um caminho diante de nós. E seguir o caminho correto é uma atitude, é um comportamento, é uma maneira de viver. Quem é que você tem seguido? Quais os caminhos que você tem percorrido na tua vida, né? Os caminhos que te levam para a vida ou os caminhos que vão te levar para a morte? Então ele diz que ele não vai desviar os seus pés, né? Meus pés não se desviaram dele. Deus tem posto um caminho diante de você? Siga. Mas o caminho tá cheio de pedras? Siga. Mas o caminho tá cheio de buracos? Siga. Mas o caminho tá cheio de animais peçonhentos, perigosos? Siga. Deus vai te dar escape, Deus vai te dar direção, mesmo que esse caminho esteja aparentemente tortuoso. Se o Senhor está te encaminhando por ali, se o Senhor está te dirigindo por ali, se você tem essa clareza no teu coração, não tema. Por isso que Davi vai pedir esse cuidado de Deus, essa paternidade de Deus sobre a vida dele, porque ele sabia que ele precisava do cuidado do Senhor para não se desviar. Porque quando a gente vê perigo, a nossa tendência é querer fugir do perigo, né? Mas quando a gente tenta fugir do perigo, muitas vezes a gente está sendo levado para um erro, está sendo levado para algo que não vai ser agradável no final, né? A gente tem isso na palavra, inclusive. Há caminhos que para o homem parecem ser caminhos de vida, né? Mas no final deles vai dar caminho de morte para nós. Clamo a ti, ó Deus, pois sei que responderás. Inclina-te e ouve a minha oração. Mostra-me as maravilhas do teu amor. Com o teu poder, tu livras os que buscam em ti refúgio dos inimigos. Protege-me como a menina de teus olhos, esconde-me à sombra de tuas asas. Guarda-me dos perversos que me atacam, dos inimigos mortais que me cercam. Olha só quantos verbos nós temos aqui. Olha aí para a tua Bíblia, olha ali para o texto bíblico. Clamo a ti, nós temos clamor aqui. Pois sei que o Senhor responderás, tem a resposta de Deus aqui. Inclina, ouve a oração, mostra as maravilhas do teu amor. Com o teu poder tu livras os que buscam em ti refúgio dos inimigos. Então, todo o tempo, Davi está buscando a Deus por atitudes, por comportamentos, por ação, né, de Deus. Só que a ação de Deus para a nossa vida, ela é baseada em obediência, né? Deus só pode intervir na história, Deus só pode agir em nosso favor quando nós também estamos dispostos a nos comportar e agir segundo o padrão da vontade dele. Deus jamais vai permitir que algo aconteça conosco, que não esteja no controle dele, inclusive, se nós estivermos em obediência. Isso é fato. O grande problema é que a gente só tem a mania de buscar ao Senhor quando já tudo está perdido, quando nós já estamos caminhando há muito tempo por caminhos que não levam para a vida, e sim levam para a morte, né? Ele vai falando, protege-me, esconde-me, guarda-me. São tantos verbos no mesmo lugar, porque essa é a maneira de Davi pedir esse auxílio para esse momento, né? Existe toda uma circunstância acontecendo mesmo ao seu redor. Esses inimigos estão realmente tentando destruí-lo, matá-lo. Então, só o Senhor pode intervir com todas essas ações poderosas na vida de Davi. Ele fala assim, o senhor está vendo como esses inimigos, eles contam vantagem? Como eles acham que eles vão realmente me destruir? Como eles acham que eu não vou suportar? Como eles acham que eu vou duvidar do Senhor? Como eles acham que eu vou me desviar dos caminhos? Como eles acham que eu vou abrir minha boca
para blasfemar contra o Senhor. Gente, isso é maravilhoso. Davi tem consciência de tudo isso. Quando nós oramos, tipo de oração como essa, a gente tem consciência do que está acontecendo, mas a gente tem muito mais consciência do que está no nosso coração. Ele vai falar sobre essa voracidade do inimigo, né, que vem como leão, que está sempre escondido em tocaias. E ele vai pedir, então, levanta-te, Senhor, enfrenta-os e faze-os cair de joelhos. Com tua espada livra-me dos perversos. Pelo poder de tua mão, Senhor, destrói os que buscam neste mundo a sua recompensa. Satisfaz, porém, a fome dos que te são preciosos, que os filhos deles tenham fartura e deixem herança para os netos. Davi está pedindo para que o Senhor faça justiça, né? Como ele começa o salmo. Levanta-te, Senhor, enfrenta-os e faze-os cair de joelhos. Gente, pedir a justiça de Deus, pedir o auxílio do Senhor, pedir, na verdade, juízo, né? Não justiça, juízo de Deus tem a ver com esse maranata, né? Com esse desejo de que a redenção aconteça. Fazer esse tipo de pedido tem a ver com uma oração muito mais futura, no sentido de desejo, de anseio, né? Não sei se eu estou conseguindo ser clara aqui com vocês, mas quando Davi faz isso, ele não está falando só de uma oração momentânea, de uma solução momentânea, mas ele está pedindo para que o reino de Deus seja estabelecido, para que os seus inimigos sejam postos de joelhos, para que Deus venha e destrua toda essa ação maligna que tem agido sobre a terra. Davi reconhece que Israel já está sofrendo, não é de hoje. Davi reconhece que os seus inimigos, eles estão de todas as formas tentando destruir os remanescentes do seu povo. Davi sabe o quanto Israel tem sofrido já há algum tempo nas mãos dos seus adversários ali, né, no território de Canaã e nos seus arredores. Então ele está pedindo para que o Senhor coloque esses inimigos de joelhos. Eles vão ter que se dobrar diante do Senhor, eles vão ter que reconhecer que o Senhor é Deus. E isso é muito bom, mas ele diz assim, de novo, eu creio que Davi está falando de forma escatológica, porque ele termina o versículo 14 e o 15, que é o final desse salmo, justamente pedindo esse enfrentamento do Senhor, né, esse socorro da parte de Deus. Ele diz assim: satisfaz, porém, a fome dos que te são preciosos, que os filhos deles tenham fartura e deixem herança para os netos. Gente, ele está falando de um suprimento que Jesus fala ali no Sermão do Monte, né? Que o Senhor, ele viria e daria bem-aventurados os famintos, porque eles serão fartos, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, está falando de algo futuro, de uma perseverança que vai fazer com que o meu comportamento mostre para mim que valeu a pena. Ainda que eu esteja realmente passando por circunstâncias extremamente terríveis nessa terra, Deus tem bem-aventurança para nós quando nós nos posicionamos nele. Então haverá, né, essa satisfação da parte de Deus, essa bem-aventurança que Jesus usa, né? Feliz é o homem que suporta todas essas coisas, porque ele virá e vai trazer recompensa nas suas mãos. Porque aí ele termina o salmo dizendo assim: porque sou justo, eu verei a ti. Quando acordar, te verei face a face e me satisfarei. Vocês lembram do último salmo, do salmo de ontem? Quando ele fala sobre: tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Ele está falando de forma escatológica mais uma vez. Gente, nós vamos ver muitos salmos que estão falando de coisas futuras, que não está falando de um momento simplesmente presente. Davi não estava dizendo que ele era justo naquele momento. Aliás, ele está falando a respeito daquele que é o justo, daquele que ele tipifica, que é Cristo. Porque sou justo, eu verei a ti. Só Jesus poderia dizer uma coisa como essa. Ele era justo e por isso ele ia ver o Pai assim que ele ressuscitasse ao terceiro dia. Ele sabia que toda a perseguição do seu povo no seu tempo, a morte de cruz, traria ainda mais satisfação para o Pai, porque ele estaria cumprindo o propósito do Pai. Davi sabia que toda a sua vida de perseguição
contra os seus inimigos, dos seus inimigos tentando devorá-lo como leões, tinha uma recompensa futura. Davi sabia que ele veria o Senhor face a face, mas ele estava falando não somente dele, mas ele estava falando de algo futuro, do próprio Messias, do próprio Cristo, daquele que ele estava ali representando como um tipo, como a vida de alguém que está sendo testificada na terra. Davi estava sendo uma testemunha para aquele momento de Israel, de como seria o reino do Messias. Então ele termina dizendo sobre essa satisfação de ter cumprido o propósito de dormir, né, morrer e já acordar ressuscitado, vendo a face do Pai novamente, vendo a face de Deus, estando em perfeita harmonia novamente com o Pai. Então, mais uma vez, Davi termina com esse salmo mostrando para nós que vai valer a pena todo esse comportamento que ele começa o texto falando, toda essa atitude de não pecar contra o Senhor, de não falar coisas que pudessem desagradar o Pai, de agir de forma leal com os mandamentos, né? Ele está mais uma vez falando: a minha vida está direcionada pelo Senhor, a minha vida está entregue nas mãos do Pai. Eu sei que tudo isso vai passar e é logo, é muito rápido. Uma vida nessa terra de 70, 80, 90 anos é muito rápida. Nós é que achamos que parece que é uma eternidade, mas não se compara com a eternidade que nós vamos estar com Ele. Vamos orar? Vamos passar esse tempo aqui meditando e orando agora nesse texto, porque ele é muito poderoso, né? Eu temo que nós vamos ver muito mais promessas escatológicas no livro de Salmos do que simplesmente textos escritos no tempo de Davi. Davi era muito, muito profético em tudo que ele falava. Davi era muito profundo naquilo que ele estava escrevendo. O Espírito de Deus estava sobre a vida desse menino, desse homem, e ele sabia muito bem o que ele estava falando, escrevendo. Mesmo sem saber, muitas vezes ele estava ali sendo profundo nos seus escritos, na sua fala, no seu canto, né, na sua música, na sua melodia. Eu imagino as notas musicais que saíam das melodias de Davi, quanto isso devia ser poderoso no reino espiritual, né? O quanto esses acordes eles movimentavam o reino espiritual, né? Devia ser extremamente poderoso. Amém? Vamos orar? Ouve, Senhor, a minha súplica por justiça, atende o meu clamor por socorro, escuta a minha oração, pois ela vem de lábios sinceros. Pai, assim como Davi orava isso diante de circunstâncias que estavam ali acontecendo no seu dia a dia, assim como ele voltava os seus olhos para o Senhor, assim como ele se voltava para o Senhor e falava com o Senhor de maneira tão objetiva, de maneira tão clara, pedindo para que o Senhor ouvisse o seu clamor por justiça, porque estavam acontecendo situações de perseguição, de possível morte, de rebelião contra ele, de injustiça mesmo, Senhor, de opressão. Nós te pedimos para que o Senhor venha nesse tempo, Pai, ouvir a nossa oração diante das circunstâncias que também estão acontecendo na nossa casa. Se nós temos sofrido circunstâncias, Senhor, pessoais da nossa casa, que o Senhor possa ouvir o nosso clamor. Se há alguma injustiça acontecendo com a nossa família, Pai, com famílias nesse momento que estão clamando, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, coloca a palavra certa, Pai, nos lábios dos teus filhos. Coloca o entendimento correto para que eles possam orar e clamar ao Senhor por essa justiça que vem do Senhor, para que o maligno seja derrotado, para que as nossas lutas elas sejam muito mais no reino espiritual do que no reino físico, para que eu não venha lutar contra o meu próximo, contra o meu irmão, contra o meu marido, contra o meu vizinho, contra o meu filho, mas eu venho a lutar realmente com hostes espirituais, Senhor. Nas regiões celestiais, a nossa oração seja ouvida, para que o nosso clamor seja direcionado de forma correta, para que a gente possa lutar com armas espirituais, Pai, no nosso dia a dia. Nos ajuda a compreender, Senhor, contra quem nós estamos lutando. Nos ajuda, Senhor, a ter armas corretas para essas batalhas, para esse
esse momento da vida, Senhor. Nos ajuda a compreender esse nível, Senhor, de batalha espiritual que estão sendo feitas, Senhor, contra nós ou contra as pessoas que nós amamos. Nos ajuda, Senhor, a levantar a nossa voz e pedir ao Senhor por justiça, para que o Senhor atenda a nossa vida com o socorro que vem do alto. Que nós sejamos vistos como pessoas que têm lábios sinceros, que estão orando ao Senhor, porque sabem que estão com a vida no altar. Pai, quando Davi dizia que as suas palavras, o seu modo de agir, o seu caminhar estava direcionado pela tua palavra, havia uma convicção no seu coração de que ele realmente não estava fazendo nada que saísse da conformidade da tua palavra, que saísse da direção do Senhor, que estivesse indo contrário à tua palavra. Pai, nos faz reconhecer se há algum caminho mau em nós, se existe algum caminho em nós, alguma palavra em nós, algum mau testemunho em nós, que nos faça, Senhor, estar fora da direção do Senhor e atraindo para nós, Senhor, injustiça e atraindo para nós, Senhor, essa perseguição. Porque, às vezes, Pai, a nossa luta, a nossa dificuldade, ela tem a ver muito mais com o nosso próprio pecado do que com o nosso adversário tentando nos destruir porque estamos fazendo a tua vontade. Senhor, nesse momento eu quero te pedir que, se nós temos feito realmente algo que tem desagradado ao Senhor e que isso tenha traído, Senhor, maldição sobre a nossa vida, que o teu Espírito Santo possa trazer à tona agora, Pai, no nosso coração, no nosso pensamento, que nós possamos nos arrepender, Senhor, de palavras, de comportamentos, de atitudes, de caminhos, de lugares que temos ido, de palavras que temos liberado, Senhor, de comportamentos que temos tido, Senhor, e que tem desagradado, Senhor, que tem ido contrário à tua palavra. E nós sabemos quais são essas atitudes, Senhor. Nós reconhecemos essas atitudes e nós queremos então nos arrepender, Senhor, nesse dia. Que nós possamos dar nome, Pai, a esses pecados, que nós possamos admitir em oração ao Senhor, que nós possamos muitas vezes até pedir perdão, Senhor, para pessoas que nós temos tido comportamentos contrários à tua palavra, para que cesse toda a maldição sobre nós, para que o caminho do Senhor esteja na nossa frente, para que o modo de agir seja em conformidade com a tua palavra, que o teu mandamento, que a tua lei seja o nosso maior prazer, para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor e acharmos que a gente pode pedir, clamar ao Senhor por misericórdia, por justiça, quando na verdade nós estamos caminhando contrário a tudo isso, Pai. Nos ajuda a reconhecer, Senhor, nos ajuda a caminhar, Pai, que esse momento de meditação na tua palavra, que esses momentos de leitura da tua palavra sejam confrontadores para nós, sejam como essa espada afiada, Senhor, que o Senhor tem na tua boca, que é a tua palavra, que nos confronta, que nos leva a entender onde está o nosso pecado, que nos leva a entender onde está a injustiça em nós e que nós possamos então poder agir e falar de uma forma, Pai, que está de acordo com a tua palavra. Aí sim, nós vamos poder dizer como Davi, que a nossa boca não encontrou palavras que desagradam o Senhor, que as nossas atitudes estão em conformidade com o teu Espírito, que os nossos passos têm seguido o teu caminho. Oh, Senhor, como Davi tinha consciência disso, como Cristo tinha consciência disso, de que esse socorro bem presente vinha porque ele estava em conformidade com a tua palavra, ele estava de acordo com a tua palavra, ele estava andando de acordo com a tua palavra. Jesus, nos ajuda a caminharmos, a andarmos nesse lugar de segurança. Quando nós estamos debaixo da tua palavra, quando nós estamos fazendo aquilo que é certo, nós estamos debaixo de segurança, de cuidado do Senhor. Nós não andamos com medo, nós não andamos, Senhor, com temor. Nós não andamos, na verdade, com medo. Temor nós temos do Senhor. Nós não andamos com medo. Que o medo realmente seja afastado de nós, porque nós estamos andando de acordo com o teu mandamento. Obrigada, Espírito Santo, por essa palavra que nos leva a pensar onde é que estão, Senhor, as nossas atitudes, onde é que estão as nossas palavras, se nós estamos realmente agindo de acordo com os teus mandamentos.
Pai, nos leva a amar a tua lei, nos leva a amar, Senhor, a tua palavra a tal ponto que ela realmente seja o nosso modelo para imitação. Queremos te imitar, Jesus. Queremos imitar o Senhor nesse grande amor que o Senhor tinha. Queremos te imitar, Senhor, com um olhar que tem misericórdia. Queremos te imitar com uma fala que ela é humilde, que ela é branda, que não encontra ira na voz do Senhor. Queremos te imitar, Jesus, no, no modelo de orar, no modelo de buscar o Pai para trazer direção. Jesus nos ensina a buscar direção no Senhor, a imitar Jesus em buscar a direção para o dia, a buscar o Senhor, Senhor, todos os dias para que nós encontremos respostas, direções para a nossa vida. Como nós temos errado, Pai, porque nós temos seguido a nossa vontade, porque nós temos seguido a nossa vontade no nosso dia a dia. E a gente acaba errando, Pai, porque nós somos falhos na nossa maneira de agir, egoístas na nossa maneira de agir. Nós nos comportamos, Pai, como meninos, como pessoas que acham que têm maturidade, Senhor, mas somos meninos ainda diante das circunstâncias e agimos então, Senhor, dessa maneira. E só quebramos a cara, Pai. Só quebramos a cara, Senhor, com as nossas decisões erradas, com comportamentos errados, com palavras que nós liberamos e que isso atrai tanta coisa ruim para nós, tanta maldição para a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a cercar tudo isso, Senhor, com a tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Nos corrige, Espírito Santo. Nos corrige no nosso dia a dia, no nosso comportamento, na nossa maneira de agir. Oh, Senhor, nós queremos conhecer esse lugar de segurança, Pai. Conhecer esse lugar de paternidade que Davi tinha. Queremos conhecer esse lugar de paternidade que Jesus tinha. Quanta confiança no Pai. Mesmo diante de tamanha aflição, Davi confiava no Senhor. Jesus confiava no Pai. Jesus confiava no Pai, independente de tudo. Ele pediu, sim, Senhor, que o Senhor afastasse o cálice, mas ele sabia que a tua vontade era perfeita, boa e agradável. Oh, Senhor, nos ensina esse lugar de segurança, nos ensina esse lugar de segurança que larga a dupla jornada de emprego para ter mais tempo com o Senhor, que larga o tempo de televisão para estar com a tua palavra, que larga o tempo de redes sociais para estar lendo um pouco mais da tua palavra, que nos faz abandonar, Senhor, as nossas práticas de vícios que nos levam para mais longe do Senhor e então nos leva a ser atraído, Pai, por imitar Jesus, que tinha tempo com o Pai, para que o Pai o direcionasse. Nos ensina esse lugar, Pai, de dependência. Nos ensina esse lugar de dependência, Espírito Santo. Nós confiamos que o Senhor se levantará em nosso favor. Nós confiamos, Senhor, que o Senhor está vindo, que o Senhor voltará trazendo juízo sobre toda impiedade, sobre toda injustiça. E nós confiamos que passaremos a eternidade com o Senhor, Pai. Essa é a tua palavra e eu sei que ela vai se cumprir. Jesus nos ajuda a perseverar nisso, independente das pressões dos nossos inimigos. Nos ensina a não agirmos de acordo com a pressão que está nos apertando, mas a confiarmos no Senhor todo o tempo, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, Jesus. Queremos dormir e acordar ao teu lado, Jesus. Queremos dormir e acordar, Senhor, vendo a tua face. Queremos, Senhor, perseverar mesmo diante da morte. Mesmo diante da morte, Senhor, nós queremos aprender a confiar. Nós queremos aprender a perseverar, sermos heróis diante do Senhor, mesmo diante da morte, Pai. Nos ajuda a confiar, Senhor, como teu filho Davi confiava, como teu filho Jesus confiava, como outros homens que nos ensinam a imitar o Senhor, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.